Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim e Antônio Carlos. Hoje é dia 21 de março, quinta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João, no capítulo 8, versículos de 51 a 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Aqui Jesus não está se referindo à morte física, mas à morte espiritual. Quem crê nele passará pela morte física, mas viverá eternamente em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Assim, meus irmãos e irmãs, nós cremos na ressurreição, nós cremos na vida eterna. A vida não termina aqui. Nós não somos como os animais que morremos e acabamos. Nós passamos pela morte e ressuscitamos. É preciso crer e guardar a sua palavra para encontrarmos a vida eterna. Disseram então os judeus: Agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e seus profetas também. E tu dizes: Se alguém guarda minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Infelizmente, os judeus não acreditavam na vida eterna, não acreditavam na ressurreição e até diziam que Abraão havia morrido e os profetas também. Mas na verdade, Abraão e os profetas passaram pela morte, mas vivem em Deus, estão vivos, ressuscitados pelo poder do Senhor. Mas, infelizmente, os judeus acreditavam nas suas próprias ideias, nos seus próprios pensamentos. Jesus respondeu: Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Pai. No entanto, não o conheceis, mas eu conheço, e se dissesse que não conheço, seria um mentiroso como vós. Jesus sempre declarou que é ser o Filho de Deus, ser amado pelo Pai, enviado pelo Pai. E tudo o que Jesus faz, não fez por si mesmo, mas porque foi enviado pelo Pai, porque foi amparado pelo Pai. E a sua glória é uma glória que veio do Pai, não é uma glória que está em si mesmo. Por isso, Jesus não procura a glória deste mundo, o ouro, a prata, tesouros, terras, a fama. Jesus só quer fazer a vontade do Pai, que é salvar a humanidade, dar a sua vida por todos. E Jesus declara conhecer o Pai, porque veio da intimidade do Pai. E então ele conhece. Mas Jesus diz: Vós não conheceis, porque sois mentirosos. Jesus desmascara os fariseus, os judeus, que se julgavam senhores de tudo, se julgavam donos do mundo, conhecedores da palavra, mas não conheciam o Pai, não faziam a sua vontade. Por isso Jesus diz: Eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Então Jesus é eterno. Ele é gerado do Pai. E os profetas, pelo Espírito Santo, anteviram a Jesus. Os profetas foram capazes de, na sua santidade e na sua sabedoria divina, contemplarem de longe o rosto de Jesus. E Abraão viu o dia do Senhor. Os judeus disseram então: Nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão foi criado, é um ser humano, como os profetas foram criados por Deus.
Jesus não foi criado, ele sempre existiu. Por isso Jesus diz que antes que Abraão existisse, ele já era. Ou seja, já existia, pois Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. A perseguição só aumenta. O ódio dos judeus chega ao extremo e querem, de todas as formas, matar Jesus. Porque Jesus critica, Jesus apresenta os erros e a maldade dos judeus. Mas Jesus não volta atrás, permanece fiel até o fim. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te livre de todos os males e te dê a paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.